Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde e boa noite. Hoje a gente vai contar um pouco sobre a nossa experiência de quando a gente consagrou a ayahuasca. Para cada pessoa é uma coisa única, tanto que quando a gente foi dito pra gente que cada um tem a sua particularidade e cada um sente isso assim que nasce e quando morre. E também dizem que quando a mulher está em trabalho de parto. Eu não sei, não posso falar, a Karen também não pode falar, mas enfim, eu acredito que é algo tão grandioso, é inexplicável. A gente estava para sair de Itu e na última semana praticamente surgiu essa oportunidade que a gente estava querendo já faz tempo. A Karen estava falando disso para mim faz tempo. Já fazia uns 2 anos, né? Fazia um bom tempo. Aí foi todo um processo de preparação, né? A Karen, ela quis muito antes de mim. Eu não queria porque, primeiro, que eu tava num processo de perdição, assim, da minha mente, assim como eu já disse num vídeo explicando como que foi o meu processo de cura de vícios, né? E não é tão aconselhável que você esteja imerso nesse problema e você ir fazer isso. É lógico que isso também ajuda no processo de cura, tratar questões de vícios na sua vida. Essa medicina, ela tem um poder de cura bem grande, não só nisso, mas em vários outros aspectos. Aí aconteceu tudo o que aconteceu comigo, foi passando o tempo, nessa praticamente última semana, a Karen falou que a Kelly, que era uma terapeuta da Karen, ela também consagra, ela faz isso, entre muitas outras coisas. Maravilhosa, quem puder procura lá, Kelly Freitas. E aí surgiu essa oportunidade, a Karen falou pra mim, você comentou e eu falei, vamos, foi isso? Não, foi assim, ela sempre posta lá no grupo um pouquinho antes, aí ela postou e eu comentei com você e você nem deu bola. Ai, vai ter ritual de ayahuasca. Você nem falou nada, nem expressou nada. Mas do nada eu lembrei, né? Aí, 2 dias antes. foi na quinta-feira, você falou assim, e aquele ritual lá que você falou de ayahuasca? Eu falei, daquele? Quando que é? Eu falei, não sei, deixa eu dar uma olhada. Aí eu olhei, era no sábado. Em cima da hora e deu tempo. E ainda bem, porque ela faz com poucas pessoas, pra ela poder cuidar de todo mundo, né? No máximo 10 pessoas. E nesse dia tava com 8 pessoas agendadas. Ela falou assim, tem mais 2 lugares, que eram o nosso lugar, né? E além disso tudo, de um processo de cura e tudo mais, você se sente mais conectado com o lado espiritual seu. Eu, por muito tempo, sempre fui muito averso a isso. Desde o início da minha vida, eu e assim como muitas pessoas foram obrigados a ir para a igreja, a ir para determinado tipo de coisa e tal, e forçado a crer em algo que já é passado de geração em geração, né? Conceitos e dogmas, costumes. O meu pai, ele sempre gostou muito de rock, de metal, né? Eu herdei isso dele. Então, eu já na adolescência, na pré-adolescência, eu já estava imerso nesse mundo e cada vez mais eu fui me aprofundando e quem gosta sabe que dentro desse meio tem muita prática obscura de espiritualidade também, de aversão ao cristianismo, ao não cristianismo, né? Então eu sempre fui muito De Cristo. eu queria passar uma vibe maldosa, sabe? E eu sempre fui do contra. E aí foi se relacionar com quem, né? Depois que aconteceu, né? Totalmente o oposto de você. Até porque você era evangélica, Eu era né? evangélica. Aquelas Então- evangélicas sem vergonha. E por muito tempo eu me considerava ateu. Mas conforme for passando o tempo, a gente vai se identificando com alguma coisa, com o lado espiritual, porque é inevitável. É inevitável. Todas as pessoas acabam se conectando com algum lado espiritual. Mesmo aqueles ateus, os traficantes, os maiores mafiosos, eles se apegam em algo que os proteja. E enfim, eu fui me aproximando de uma religião atrelado a matrizes africanas. Foi a única religião que eu mesmo quis me inserir e quis me adentrar e quis que isso viesse para minha vida. E foi passando o tempo, eu me distanciei por algumas questões pessoais. A partir desse ponto eu abri, vamos dizer assim, o meu terceiro olho. Isso já está inserido na minha personalidade desde então. Eu sempre fui espiritualizada. Não digo religiosa, que a espiritualidade, ela não tem nada a ver com religiosidade. São coisas completamente opostas que as pessoas nem percebem. E muitas das vezes o religioso nem acredita em espiritualidade, né? Eu nasci numa família católica, aqueles católicos que Não praticante. vai de vez em quando. Eu ia pra igreja, eu fiz a primeira comunhão e eu lia lá na frente, na igreja, bem novinha, aí com
9, 10 anos, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Eu sempre precisei sentir que eu estava próxima de Deus. E o Deus que eu falo não é esse Deus da igreja, mas era que ali, na minha concepção, era onde ele estava. Então eu tinha essa necessidade de estar num templo para poder conversar com Deus, mas sempre questionando, porque para mim o Deus não é esse Deus da igreja, não é um Deus julgador que pune. Para mim Deus era um Deus que estava ali no sol, no mar, nas árvores. Eu olhava pro verde assim e eu pensava, meu Deus, você tá aqui. Isso para mim sempre foi Deus. E aí eu comecei a questionar, porque na igreja evangélica católica sempre criticaram muito as outras religiões, né, de matriz africana. E eu sempre quis saber muito sobre Umbanda, o Candomblé, eu sempre pesquisei. E aos 20 e poucos anos eu também fui para a religião da Umbanda. E lá eu aprendi muita coisa sobre a natureza, sobre Deus, o Deus que eu sentia que era, sabe? Um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus acolhedor. E na Umbanda eu senti isso. E depois do que aconteceu, não tive mais vontade de ir também, mas sempre sentindo aqui dentro de mim, os meus guias, sempre dentro de mim, sempre me acompanhando. Tem uma coisa que eu li no livro, serve aqui nesse momento, eu li no livro A Cabana, é um livro bem católico, vamos dizer assim, mas disse uma coisa lá que eu lembro até hoje, eu vou guardar isso para sempre, e cabe nesse momento e cabe para cada um. A igreja está dentro de cada um, e aí se estende, a religião está dentro de cada um. Você pode praticar a sua religião, a sua igreja dentro de você mesmo, dentro da sua casa. Você não precisa ir para nenhum lugar para praticar isso, porque quem está do seu lado, o seu anjo protetor está do seu lado, não vai estar na igreja, vai estar dentro de você, do seu lado. Depois da Umbanda eu comecei a entender isso, que na verdade eu sou a igreja, eu sou Deus. Se Deus está em mim, eu sou Deus. E aí eu não senti mais necessidade de frequentar alguma coisa, porque eu sabia que onde eu fosse, Deus estaria. E aí, enfim, a gente foi para consagrar a ayahuasca, uma medicina xamânica indígena. Eu acredito que é a coisa mais poderosa que você pode ter acesso, junto também a algumas outras coisas, incluindo o rapé, que eu ainda não experimentei, que diz que também é algo muito expansivo para sua mente, para o seu interior, para o seu espiritual. Agora, nesse momento, a gente está tendo uma oportunidade de consagrar a ayahuasca com os próprios indígenas, O próprio povo. porém, a gente não vai poder por questões financeiras. Lá em Itu, a gente teve o custo do material, do próprio chá, e também o custo de quem está consagrando, de todo o aparato que é envolvido, o cuidado, é como se é a mão de obra, vamos dizer assim. Na questão dos indígenas, essa oportunidade está sendo mais caro, está sendo praticamente o dobro, também por questões de custos, da própria logística deles. É porque eles fazem uma caravana, eles vêm do Acre e aí eles fazem uma caravana aqui Mas de pontos em pontos. no Sudeste. É bem interessante. Mas vai ter mais oportunidades, com certeza vai ter mais. Vamos lá, pelo começo, né, de como é. Eles se servem 3 doses. Não, primeiro vamos falar que é preciso você tá limpo. Que nem a Kelly, ela pediu pra que na sexta-feira e no sábado a gente não comesse carne, não bebesse, não usasse nenhum tipo de droga. Então não quero. E é bom você Se purificar, né? e meditar antes de ir também, sabe? Como é um processo tão expansivo, tão interior, você tem que estar preparado, né? Mentalmente e espiritualmente também. E aí são servidas até 3 doses. Aí começa a particularidade de cada um. Eles chamam de a força. A Karen sentiu a força já na primeira dose. Coloca música, né? Músicas, uma energia bem espiritual, bem ancestral, vamos dizer assim. Eu senti realmente o que estava acontecendo na segunda. E dizem que você vomita, dizem que você vai muito no banheiro, fazer tanto o número 1 quanto o número 2. Bocejar também é um sinônimo de limpeza, que foi o que aconteceu comigo. Assim que você toma, você já sente alguma coisinha, dá um sono, uma leveza. Vou falar por mim, o que aconteceu comigo. Aí passou, primeira dose. Eu não consigo nem ter noção de tempo, de quanto foi de uma para outra. Então a primeira dose para mim foi isso, tranquilo. Veio a segunda. Em algum momento que eu tomei a segunda, eu deitei, porque eu tava sentado. A gente fica sentado no chão, tem uns aparatos pra gente ficar confortável. Nesse momento que eu deitei, eu comecei a rir, mas é que um riso aqui de orelha a orelha, completamente
completamente involuntário, pra dentro, assim, sabe? Uma risada pra dentro, ao mesmo tempo que eu senti o corpo inteiro tremer. Nesse momento, foi algo curioso, que a pessoa que estava maestrando tudo isso, tirou o som de um ponto e trouxe pra cá, perto de mim. E como eu tava de olho fechado, tava imerso, parecia que Tinha feito literalmente isso, né? Que tinha você feito na pegou- minha mente mesmo, tinha trazido o som pra cá, pra cá. E como a gente tava em cima de algo de madeira, vibrava tudo. Tudo contribuiu pra essa experiência. E, nossa, eu não consigo explicar. Não é possível explicar em palavras o que é isso. Muita gente fala que é alucinação, né? É droga. Enfim, quem pensa isso não vai dispensar. Pra cada um é uma coisa, como eu já disse. Eu vi tudo como se fosse um caleidoscópio, assim, com todas as cores, com os vitrais, assim, com todas as cores do mundo, do universo, regidos por uma serpente que era meio amarronzada, e eu conseguia ver a minha pele, eu não olhava, né, na minha mente, como se fossem escamas da própria serpente, e como se essa serpente fosse a mãe, o único. E a sensação que eu tive é que todos somos um só. E a serpente vinha, percorria tudo e tudo assim, sabe, o caleidoscópio girando assim com todas as cores. E nesse meio tempo eu levantei com ânsia, mas eu não consegui vomitar. E eu abri o olho e parecia que eu tava em outra dimensão, mas ao mesmo tempo no lugar que eu tava. Mas é uma densidade assim diferente. E a minha bunda tremia como se fosse a bunda da Cascavel. É uma coisa impressionante. E com um baldinho assim na frente. É, Assim. porque é um processo de limpeza. Então, você vomitar é limpeza. Você ir no banheiro é limpeza. Eu bocejei muito. Catarro, né? E uma coisa curiosa também, eu senti muito mais aqui, quando eu tava no mar, aqui em Maresias. Chegando num determinado ponto, eu começo a bocejar demais. Eu não sei se eu entro no processo de limpeza enquanto eu tô no mar, mas acontece isso. Então, acho que pra mim isso é bem característico. Então, o que eu posso dizer foi isso que eu falei. Essa experiência inacreditável, imensurável, indescritível, inigualável. E eu senti muito amor por tudo. Por mim, pela Karen, pela minha vida, pelas pessoas. Eu saí de lá com uma sensação de que nada do que acontece aqui é um problema. E eu queria que essa sensação perdurasse até os dias atuais, que muitas vezes eu me perco no estresse, numa preocupação. E eu tento lembrar dessa experiência para que eu me sinta um pouco melhor, um pouco menos culpado e com problemas insignificantes. E tem um detalhe, que na verdade não é um detalhe, é algo muito inexplicável. Em determinado momento que eu estava imerso, eu percebi uma voz vindo daqui desse lado até aqui, desse lado aqui do meu ouvido, como se estivesse falando num telefone. Sabe aquela voz com frequência média que você ouve no telefone? Uma voz que no meu sentimento era de um mentor, que pra mim era de Oxóssi, que eu só conseguia ter a imagem de um rosto. Eu não via detalhes do rosto, mas eu via um rosto negro e um chapéu. E falava com uma energia feminina, que eu não consigo identificar qual é até hoje, e dizia: vai ficar tudo bem, filho, você tá no caminho. E falava com a mulher: quanto tempo mais falta pra ele passar por isso? E meio assim, como se ele soubesse, sabe? Mas meio que, sabe? Aquela conversa descontraída assim, só assistindo. E foi isso. E ali eu falei: meu Deus, eu consegui ouvir uma energia suprema. E isso foi algo extraordinário. Nesse saco. Ai, Deus. Veio a terceira dose, eu recusei, porque eu já tava completamente imerso. E aí eu precisei de ajuda pra ir no banheiro, fazer xixi. Andando assim, igual tartaruga, assim. E fui. O que eu falei não se compara à experiência. E cada um vai ser diferente, como a Karen vai falar dela agora pra vocês. Eu já fui. Nossa, eu saí de casa no sábado. Eu fiquei o dia inteiro na apreensiva. Eu pensei, minha filha. Ai! Eu, no sábado, já o dia inteiro eu já entrei em processo de meditação. Eu queria curar a minha criança interior, porque eu sofri muito bullying na escola, bullying na família. Eu vim de uns traumas, assim. Na quinta-feira meditando, na sexta-feira meditando o dia inteiro, no sábado meditando o dia inteiro, e com muito medo, porque eu ouvi tantas coisas das pessoas falando que via coisas assim absurdas. Muita gente põe medo desnecessariamente. Desnecessário. E eu sempre pedindo, desde lá de casa, que acontecesse o que fosse pra acontecer. E que curasse o que tivesse que curar. E aí eu tomei a primeira dose. Na terceira música, eu já senti a força me tocando. E eu comecei a chorar. Primeiro eu chorei muito. Chorei descabidamente, assim. Veio a imagem da minha avó materna. Na verdade, veio todas as mulheres da minha família. Tanto da minha mãe, quanto a do meu pai. Pedi perdão
pra todas elas, perdoei todas elas também, do fato de criarem muita expectativas delas, que depositam sem querer na gente, e o que eu via da minha mãe foi muito amor, muito carinho, foi muito mais da minha avó materna, que ela sofreu muito, né, pedi cura pra isso, chorei muito nessa parte, assim, e aí, depois de chorar, eu comecei a rir, eu entrei numa estradinha, assim, de terra, e ao lado, assim, muitas flores, muito verde, lindo, assim, e ao fundo, assim, era como se fosse um mar rosa, e aí apareceu uma borboleta dessa gigante, colorida, e eu falei, nossa, se isso é morrer, eu tô preparada pra isso. E morreu. Porque era tão lindo, era como se fosse algo de outro mundo, né? Literalmente. E ali foi aparecendo tudo, assim, da minha família, minha mãe, das mulheres, né? Pra mim foi muita cura, muita gratidão pela minha mãe, pelas mulheres que cuidaram de mim. Eu só sabia sentir gratidão. E eu via muita borboleta, assim, tudo era borboleta. O meu não teve essas coisas, assim, do Guilherme, porque eu vivo nesse mundo o tempo inteiro. Não que seja algo novo pra mim. É que contando assim parece rápido, sabe? Mas na hora lá, o tempo é completamente diferente, é outro tempo. O tempo, na verdade, só existe aqui nesse plano. Só aqui. Só aqui nessa terceira dimensão que existe tempo. Não existe tempo, na verdade. O tempo só existe no relógio. Parece que contando foi rápido, mas não. É que eu revisitei muito o meu sagrado feminino. Fui atrás da cura do meu sagrado feminino, tanto materno quanto paterno. Vi os pretos velhos, os caboclos, que é da minha ancestralidade mesmo. Eu tomei a primeira dose, a segunda eu não tomei, senti que eu não precisava, a força tava forte em mim, a terceira eu tomei. Mas a terceira, ela foi bem fraca. Eu me arrependo de não ter tomado a segunda, confesso. Talvez eu teria viajado muito mais. É que é a primeira vez, então é melhor a gente ir engatinhando. Eu fui bem devagarzinho, porque como eu ouvi muita coisa... Ai, teve um momento que foi muito engraçado, que eu dei a risada, soltei uma gargalhada. Eu não ouvi. Porque a gente vê tanto a nossa luz, quanto também o nosso lado sombra. Teve um momento que eu tava passando pela estradinha assim, que pra mim é como se fosse os vídeos que eu posto pra vocês no Instagram, só que muito mais cor, muito mais vida, muita misticidade. E aí teve um momento que eu caí num buraco, e esse buraco era a minha sombra. E aí tinha uma bruxa parada do lado, assim, é uma sombra, mas tinha uma porta. Ela parou e falou assim, você chegou aqui? Bem-vindo ao seu lado sombra. Eu falei, tudo bem, eu já sei como que é, tô preparada pra isso. Aqui tem coragem. E aí eu e ela gargalhamos, assim. Ela achou que eu ia ter medo, e na verdade eu já tava preparada pra ver o meu lado sombra. E foi muito engraçado. Ela era uma bruxa bem típica, assim, com aquele chapéu, assim, caído, assim. No meu não foi aquela coisa, assim. Foi muito importante, mas não foi aquela coisa que eu nunca tivesse visto na vida, assim. Na minha experiência, eu senti que eu já tinha experienciado aquilo. Provavelmente deve ter sido no meu nascimento. Eu tive essa sensação de familiaridade. Eu também, por isso que pra mim é como se não foi algo assim, então por isso é que gostoso. pra cada um vai ser único, vai ser uma experiência própria. Mas eu quero fazer de novo, e eu quero tomar mais doses. Como eu tomei a primeira e tomei a segunda, pode ser que eu não tenha sentido a força que você sentiu, porque você tomou as duas primeiras, e as duas primeiras são mais, né? E teve um momento que o Chelsea falou com você, eu senti a presença dele ali, eu falei pra você, né? Que eu comecei a bater no chão, porque era algo dos caboclos ali, né? Dos meus guias, e eu via eles atrás de mim, assim. Eu sentia que eu tava dentro de uma mata. Eu via raízes da floresta. Teve um momento que eu era o próprio chão, sabe? Nesse momento que eu comecei a bater, eu era o próprio chão. E o chão de terra, assim, terra batida, assim, chão da floresta mesmo. E faz a gente entender que a gente é a natureza, que a gente faz parte disso daqui, a gente... É a extensão. Nós somos o universo, sabe? Tudo é um, e um é tudo. Isso que a ayahuasca faz a gente entender, pelo menos pra mim. E eu pude entender que eu sou a minha ancestralidade, eu sou eles também. Apesar de eu estar aqui hoje, eu venho por causa delas. Foi uma experiência maravilhosa. Imagina a experiência que deve ser ali com o próprio indígena. A Kelly, ela é forte na ancestralidade dela também. Teve uma hora que eu abracei ela, que delícia de abraço, meu Deus do céu, sabe? Um abraço casa. E ela cantava também. Eu via Oxum enquanto a Kelly cantava, sabe? Eu me sentia nos braços de Oxum, assim, ela fazia assim, porque Oxum é gigante, né? Ela me acalentando, assim. O casal que a gente consagrou,
ouro é maravilhoso. E Né? isso é muito importante, você consagrar com alguém que você conheça o trabalho, conheça a pessoa, porque assim como nas religiões, em todos os aspectos, em todas as atividades, existem pessoas mal intencionadas e que não dão o suporte necessário muitas vezes quando é algo que pega 40 pessoas, 30 pessoas, pode não ser ideal para você. Então, estude bem onde, quando e com quem você vai consagrar. E se prepare muito. Abra a mente, a sua cabeça para algo grande, para algo da sua própria natureza. E os indígenas, eles são a própria divindade. Se não fossem eles, capaz não teria nem floresta aqui mais. Toda a sabedoria tá neles. E é isso, se você gostou, se inscreva no nosso canal, deixe um joinha, comente e obrigado por assistir. Tchau, tchau.